Olá, neste vídeo trabalharemos um pouquinho com média, moda, mediana e quartis de tabelas desse tipo, onde os dados não estão agrupados. Então, o primeiro passo para te fazer uma média é tu considerar a soma dos valores, né? Então, a média é a soma dividida pelo total de valores. Então, primeiro tu seleciona aonde tu quer o resultado e vai em autossoma, que é esse botão, clique em autossoma, né? E o Excel vai te dar uma opção de valores a serem somados. Se forem os valores que tu quer somar, é só dar um Enter que ele somou para ti. Muito bem. Agora vamos escrever aqui embaixo do total a palavra média, né? Para a gente colocar a média aqui do lado. Como a média é o total dividido pelo número de elementos, é uma conta. Como é que a gente começa uma conta no Excel? Sempre com o sinal de igual. Então vai ser igual, aí tu clica sobre o valor total, sobre a soma, e a célula correspondente vai aparecer. Aí dividido, sinal de divisão, pelo número de elementos, que no caso é 9. Novamente um Enter, e aí ele calculou para ti. Vamos usar sempre duas casas depois da vírgula. Então, esse botão, sempre um desses, um tira e o outro coloca casa depois da vírgula. Então, basta tu ir clicando até chegar na quantidade de casas depois da vírgula que tu deseja, por exemplo, duas casas. Muito bem. Então, essa foi a média. Agora vamos para moda. Escrevemos moda. Moda é o elemento que mais aparece nessa sequência. Como não tem nenhum elemento que apareça mais que outro, esse conjunto é um conjunto chamado de amodal. Ele não tem moda. Amodal, ok. Agora nós vamos para a mediana. Então, mediana. No caso da mediana, nós precisamos colocar os elementos em ordem, porque aqui eles estão desordenados. Então, como é que a gente faz? Primeiro a gente marca todos os elementos, damos um Ctrl C. Ctrl C. Clicamos aqui do lado do primeiro elemento, Ctrl V. Simplesmente para copiar todos os elementos. Agora com o ESC, a gente tira aquela marcação anterior. Muito bem. Agora que os elementos que eu quero ordenar estão todos marcados e colocados no lugar certo, eu vou no botão classificar e filtrar, escolho a primeira opção, vou em continuar com a seleção atual e classificar. Percebam que todos os elementos foram ordenados. Como eles estão ordenados, eles estão em All. Escrevemos ali a palavra All. Okay? Eu vou deixar toda essa linha negrito, então marquei toda ela, negrito, só para facilitar, e toda ela centralizada. Ok. Muito bem, então aqui os elementos estando em All, aqui nós começamos a pensar na mediana. O que é a mediana? A mediana é o elemento que está no meio quando os dados estão em All. Se são 9 elementos, o elemento do meio é o quinto elemento. Então a mediana nesse caso, 150. Veja que nós não usamos o Excel, não usamos uma conta. Muito bem, está feita a mediana, nesse caso, obviamente. Depois nós precisamos calcular os quartis. Então vamos ver o quartil 1. O quartil 1 considera a primeira metade dos elementos antes da mediana, ou seja, esses quatro números aqui, 82, 86, 121 e 135. Nota que a mediana não entra nessa conta do quartil. Aqui nós temos quatro elementos, então nós não temos um elemento no meio, nós temos dois elementos no meio, que no caso são o 86 e o 121. Como são dois elementos, nós precisamos encontrar a média entre esses dois elementos. Então, vamos lá, é uma conta do Excel. Então eu preciso da média entre 86 e 121. Clico onde eu quero a resposta, igual para começar uma conta, abro parêntese, porque eu tenho que somar primeiro e depois dividir. Clico em cima do 86, que é o primeiro valor que eu quero, mais, clico em cima do 121, que é o segundo, e já posso fechar o parêntese. E agora é dividir por 2, porque é uma média entre dois elementos. Dando um Enter, e aí eu tenho o quartil 1. Bom, o quartil 2, eu até posso escrever aqui, mas como ele é a mesma coisa da mediana, eu não tenho que fazer um cálculo novo. Basta colocar 150, que é a mesma mediana. O quartil 3 já considera a segunda metade dos elementos, ou seja, depois da mediana, o 158, 162, 166 e 202. Novamente são quatro elementos, onde os dois do meio são 162 e 166. Preciso fazer a média entre esses dois, então procedemos da mesma maneira. Igual, abre parêntese, né, clica em cima do valor que tu quer,
somar o outro elemento, fecha parênteses, dividido por 2, enter. Tá aí. 64 é o terceiro quartil 3, né? O terceiro quartil. Por enquanto era isso. Até o próximo vídeo.